Olá, 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 galera! Voltamos, eu sou o professor Carlinhos Costa e a gente está conversando sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No vídeo anterior, nós conversamos o início das regras da educação básica, o regramento ligado à educação básica, que está disposto lá entre o artigo de número 21 e o artigo de número 24. A gente começou a conversar e falou sobre isso nessa primeira videoaula deste grupo que você está assistindo. Hoje, agora, neste momento, nós vamos começar a falar sobre a verificação do ensino, a verificação da aprendizagem, como ela está disposta na LDB. Ela está lá no artigo de número 24, inciso 5, nas alíneas de A a E. E é muito fácil de você aprender. Você pode organizar o pensamento da seguinte forma, que a avaliação é um bicho-papão. Como assim, Carlinhos, a avaliação é um bicho-papão? Ela é um bicho-papão da seguinte forma, dá uma olhada na tela. Bicho-papão. Como assim, Carlinhos? Bicho-papão, ó. Possibilidade de avanço nos cursos e séries. Aproveitamento dos estudos concluídos com êxito. Possibilidade de aceleração para os alunos em defasagem idade-série. Avaliação contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos que acontecem no processo em relação aos finais. E o O da obrigatoriedade dos estudos de recuperação. Papão assim, ó. Papão mesmo. E olha só a descrição. Deixa eu apagar aqui que eu fui explicando, né? Olha, ó. Avaliação contínua e cumulativa. Mais qualitativa, menos quantitativa. Mais processual, menos pontual. Aqui, gente, está a descrição da avaliação formativa. Então, a perspectiva de avaliação na LDB é uma perspectiva de avaliação formativa. E você vai dizer, segundo artigo 24, inciso 5, a linha A. Beleza? Essa é a descrição que você precisa. Depois aí, no bicho-papão, aceleração para distorções idade-ano, idade-série. Então, tem uma possibilidade de acelerar os alunos que estão defasados. Avanço por verificação de aprendizagem. Existe essa possibilidade de avanço nos cursos e séries, mediante avaliação. Aproveitamento dos estudos que já foram concluídos com êxito. Carlinhos, me dá um exemplo disso. Olha só, o Enseja. O Enseja, o aluno que faz o Enseja, que é o Exame Nacional das Competências e Capacidades da Educação de Jovens e Adultos, ele vai aprovado em Matemática e História, por exemplo. Aí, quando ele vai cursar lá presencial, ele não precisa fazer essas disciplinas, porque ele já foi aprovado com êxito. Não precisa, então, fazer aquilo que ele já fez e já fez de forma exitosa. Um outro exemplo aí, saindo da educação básica e indo para a educação superior, é você que vai fazer segunda graduação. Quando você vai fazer a segunda graduação, não precisa cursar as disciplinas que você fez na primeira graduação. Você pode ter os créditos concedidos. Então você faz uma menor quantidade de disciplinas, porque algumas delas você já executou com êxito. Então vou lá e aproveito essas disciplinas. Beleza? Só para você entender isso. E o último aí que está na nossa tela, recuperação, preferência paralela, disciplinada no regimento escolar. Beleza? Então, presta atenção aí para você lembrar do bicho-papão. Eu vou fazer bonitinho agora, tá bom? Né? Aqui não. É tela branca, isso mesmo, olha só. Papão, ó. Para ficar bem bonitinho com as letrinhas para você não esquecer. Beleza, ó? Não, vou fazer um negócio. Ô, Elton, olha para mim. Galerinha, Elton, queria um slide em branco. É melhor do que eu fazer essa tela branca, beleza? Você faz para mim? Galera, então olha só, para você ficar bem atento. A avaliação, na perspectiva da LDB, descrita lá no artigo 24, é a perspectiva de produzir algo bom para o aluno. E não apenas deixar que ele saia reprovando. A educação tradicional de reprovação, de acreditar que o aluno tem que se adequar à escola, ficou para trás. A gente tem uma concepção de LDB progressista, de avaliação para que o aluno aprenda e progrida. A avaliação, então, formativa, beleza? E aí eu vou valorizar aquilo que o aluno já aprendeu, eu vou valorizar que ele esteja no seio da sociedade incluído, eu vou valorizar que ele tenha oportunidades educacionais. Essa é a grande perspectiva. Então vamos lembrar bonitinho com as palavras para você não esquecer mais. Olha aí. Papão, né? Olha só. P de possibilidade de avanço. Então, eu posso avançar, posso terminar em menor tempo. Avanço nos cursos e séries, mediante avaliação. Possibilidade de avanço nos cursos e
sérias. Claro que é mediante avaliação. Beleza? O A, Carlinhos, é o A da avaliação. Avaliação contínua e cumulativa. E aí é uma característica: mais quali, menos quantitativa. Aí, ó. Mais qualitativa, menos quantitativa. Mais processual, menos pontual, menos no final do processo. Beleza? Essa é uma característica que está aí. Vamos para o próximo, papão. Possibilidade, também P de possibilidade. Possibilidade de avanço, não. Aqui é de aceleração para alunos em defasagem. Ou, como a gente dizia, em distorção. Beleza? O outro A é o A da avaliação contínua do aproveitamento dos estudos concluídos com êxito, que a gente também falou. E o O, para finalizar, a obrigatoriedade do quê? Da recuperação. Essa recuperação, que é obrigatória, preferencialmente, ela vai ser o quê? Paralela ao processo. Não o exame final. Beleza? Então, agora que você já sabe o bicho-papão, ficou muito mais fácil entender isso, porque é extremamente cobrado em provas de concurso. Não pode vacilar. Beleza? Também, gente, lá nas regras da educação básica, você vai ver que é objetivo permanente das autoridades 3 objetivos. 3 questõezinhas bastante importantes que eu quero que vocês lembrem. Então, dá uma olhada na tela aí, ó. Os objetivos é para melhoria da qualidade. Então, vamos pensar aqui em qualidade, tá bom? Para garantia dessa qualidade, quais são os objetivos das autoridades? O primeiro desses objetivos é uma relação adequada do número de alunos e professor. Para não ter turmas cheias, professores sobrecarregados, nem alunos que não são atendidos. Beleza? Outro objetivo, a carga horária, tanto dos alunos no atendimento, quanto a carga horária dos professores para executarem suas atividades. É melhor que o professor seja contratado por 40 horas para ter tempo para planejar, se formar e avaliar. É melhor para o aluno uma educação em tempo integral, beleza? Por isso, uma preocupação com a carga horária. E por último, as condições materiais. Porque todo estabelecimento tem que ter condições materiais para executar as suas atividades. Eu não posso dizer que as autoridades vão deixar de lado aquilo que é preciso para a educação em cada estabelecimento. Então é preciso considerar o número de alunos nas escolas, a carga horária de atendimento e do professor e as condições que são necessárias para serem executadas a educação naquele espaço. Tranquilo? O currículo. Vamos falar pontualmente do currículo, que também é uma questão que cai bastante em prova. O currículo, gente, de forma ampla, o conceito dele é aquilo que o aluno vai experienciar dentro da escola, o conjunto das atividades nucleares, o conjunto das atividades mais importantes que são ofertadas, que são oferecidas e vivenciadas pelo aluno dentro da escola. O nosso currículo, na educação básica, tanto para educação infantil, fundamental ou médio, ele vai ser composto de 2 partes em especial. A parte que é chamada de base comum e também uma parte chamada de parte diversificada. A base comum espera-se que seja a mesma ofertada em todo o país, que é o mínimo que o aluno tem que aprender durante seu percurso de formação. Para responder a essa demanda, então está sendo discutida a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular já é discutida desde 1988 que ela deveria existir e até hoje não existe.
Porém, quando ela for executada, respeitará o artigo de número 26, que está na LDB, que nós vamos conversar agora. E para enriquecer a Base Nacional Comum Curricular, a base comum dos nossos currículos, deve existir também uma parte diversificada. A parte diversificada vai tratar do regionalismo, das questões que devem se alimentar este currículo e que são peculiares à comunidade daquela escola. Então, cada escola vai alimentar o seu currículo de parte diversificada diferente, porque em cada comunidade as necessidades são distintas. A base comum deve ser a mesma para todo o país. Por isso, a Base Nacional Comum Curricular vem para respeitar isso, tudo bem? Dá uma olhada na tela, então, o caput do artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e também dos educandos. Você notou que foi isso que a gente conversou anteriormente? Então, beleza, o currículo, que são as experiências dos nossos estudantes, ele vai ter duas partes. Base comum, parte diversificada. A base comum é igual para todo mundo e a parte é comum de cada... é escolhida por cada instituição. Essa é a perspectiva que eu quero que vocês levem para a prova, tá bom? Vamos seguir em frente? Existe agora na LDB, com as alterações mais atuais, disciplinas que são obrigatórias no nosso ensino. E aí eu quero que você agora entenda isso. Eu fui resgatando de vários artigos para que você não vacilasse, tá legal? Então, de olho na tela. Disciplinas obrigatórias. Qual é a primeira disciplina obrigatória, Carlinhos? Olha aí, ó. Os currículos devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e a realidade sociopolítica, especialmente do Brasil. Galerinha, de forma bem pontual, ele diz que é obrigatório português e matemática. As outras disciplinas ele não falou de forma obrigatória, ele deixou subentendido o ensino de ciências naturais, de história e de geografia, mas ele deixou subentendido. Não vacile. Vamos à frente, senhores, qual é a próxima disciplina obrigatória? Olha aí. O ensino de artes, especialmente em suas expressões regionais. Ele vai, então, constituir-se como componente curricular obrigatório da educação básica. E quais são as linguagens desse ensino de artes? As artes visuais, a dança, a música e o teatro. Galerinha, você que está aí do outro lado, precisa entender que a arte também é conteúdo obrigatório, porque ele disse aqui no texto, olha só, é componente curricular obrigatório. Quando ele falou componente curricular obrigatório, ele disse que é uma disciplina obrigatória para toda a educação básica. Você que está estudando LDB, notou que em 2016, 2017, ela sofreu inúmeras modificações, em especial pela medida provisória 746. Quando essa medida foi editada, ela retirou a obrigatoriedade de artes e educação física do ensino médio, o que não ecoou quando se transformou em lei. Por isso que eu quero que você fique esperto. Além de língua portuguesa e matemática, o ensino de artes também é obrigatório. Não pode vacilar, tá legal? Além de artes, dá uma olhada na tela também o que é obrigatório. Olha aí, a educação física. A educação física também é disciplina obrigatória, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica. Mas a sua prática, olha aí, eu tô falando da prática. Ficou horrível esse prática, né? Vamos melhorar aqui. A prática da educação física é dispensada para algumas pessoas. Quem são essas pessoas, galerinha? Me ajudem, por favor. Você lembra? Para as pessoas mais velhas. Quem são as pessoas mais velhas, Carlinhos? Isso mesmo, os maiores de 30 anos. Ai, Carlinhos, tá me chamando de velha? Não, não falei isso. Também é dispensada a prática para quem? Para quem possui prole. O que é prole, Carlinhos? Filho. Quem já tem filho já faz educação física em casa, né? Não precisa mais ficar fazendo educação física na escola. Quem mais é dispensada, Carlinhos? Quem está prestando serviço militar. Prestando serviço militar. Também é dispensada a prática para aquele que cumpre jornada de trabalho superior a quantas horas, galerinha? Isso mesmo, 6 horas. E a última dispensa
é para quem, Carlinhos? Beleza, é para aquela pessoa que está amparada pelo Decreto-Lei 1044 de 69, que são as doenças graves. Deu para entender aí? A educação física é componente curricular obrigatório. A prática da educação física é dispensada a um grupo de 5 pessoas. Os maiores de 30 anos, aqueles que trabalham por 6 ou mais horas, aquele que já tem prole, quem está prestando serviço militar e ainda quem tem doenças graves e tem aí a dispensa da prática da educação física. E eu falei somente da prática. Mas fique atento que também agora tem mais uma disciplina obrigatória. E você já sabe qual é? Então de olho na tela. Olha lá. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano e também no ensino médio, será ofertada a língua inglesa. A língua inglesa, então, também é disciplina obrigatória dos currículos da educação básica e, em especial, na verdade, apenas, para o ensino fundamental anos finais e para o ensino médio. Galerinha, sobre disciplinas obrigatórias, tudo tranquilo na sua cabeça? Resgatei vários artigos, fui colocando todos juntos para facilitar o seu entendimento, tá bom? Mas, Carlinhos, é só essas que estão descritas? Por enquanto, é só essas que estão descritas como disciplinas, como componentes curriculares obrigatórios. Beleza? Mas tem mais característica por aí, não vacila. Vamos em frente, dá uma olhada na tela. Sobre história do Brasil. O ensino, gente, de história do Brasil é extremamente importante no nosso país. É importante reconhecer as nossas origens, é importante reconhecer-se como sociedade que somos e é importante valorizar o nosso povo. Então, por isso, a LDB não deixou de lado a importância da história do Brasil e disse o seguinte, olha só, o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, em especial as nossas origens africanas, indígenas e europeias. Se você olhar para o professor Carlinhos, você vai conseguir ver toda essa nossa origem. Olha só, o professor Carlinhos tem esses olhos verdes de fundo europeu, esses lábios carnudos, que são indígenas, e este nariz africano. Tudo bem? Tudo aqui neste próprio rosto lindo que vos fala. Então não vacila, galera. O estudo de história vai entender as nossas origens, a história do Brasil e suas origens, o povo que contribuiu para as nossas origens. Então, a gente vai entender um pouco sobre cultura africana, europeia e indígena. E não é só isso. Dá mais uma olhada aí na tela. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena. Aqui, eu quero que você tenha atenção. Atenção ao bizu. Não é somente para o ensino fundamental e para o ensino médio. Aqui você pode considerar toda educação básica. Toda educação básica. Porque muitas provas vão entender assim, que também a educação infantil vai ter esse conteúdo aí no seu currículo. A história e a cultura afro-brasileira e indígena. Beleza? Vamos seguir em frente? Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira, que é obrigatório, serão ministrados no âmbito de todo o currículo. Então, ministrados em todo o currículo escolar. Só que em especial em 3 áreas, educação artística, literatura e história do Brasil são as áreas em que a gente vai ter uma atenção especial com relação à história do Brasil. Tranquilo isso aí em vossas cabecitas? Muito tranquilo, né, gente? O conhecimento dentro de LDB, ele é muito fácil, mas precisa fazer sentido para você. Então, ao ler a lei, e você vai ler, geralmente você lê na sequência, você acaba perdendo o sentido de algumas coisas. Nesses artigos, eu fui resgatando artigos, incisos e parágrafos que estão em lugares diferentes dentro da organização da educação básica, para que você pudesse entender. Então, se você está lendo aí ela na íntegra e está lendo na ordem, em alguns momentos ela parece não fazer sentido, mas ela faz muito sentido. Por isso as videoaulas podem te ajudar, tá legal? Vamos em frente? Mais algumas questões e agora nós vamos falar das diretrizes dos conteúdos curriculares. Foram eleitas 4 diretrizes para que os currículos fossem organizados e os conteúdos fossem organizados, tudo bem? A primeira das diretrizes é a seguinte: tem que ter a difusão de valores fundamentais ao interesse social,
aos direitos e deveres do cidadão, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Então, nos nossos conteúdos, é preciso respeitar as questões sociais, históricas, constituídas, bem como a valorizar a nossa nação e a nossa ordem democrática. Dentro dos conteúdos curriculares ainda tem outra diretriz, olha aí, ó. Tem que considerar as condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, por isso que o currículo é diferente em cada escola e o aluno vai experienciar coisas únicas em cada ambiente escolar. 3. Vai ter que ter orientação para o trabalho. E o último vai falar do desporto, olha aí. Promoção do desporto educacional e as práticas desportivas não formais. Essas diretrizes, senhores, não caem tanto em prova. Geralmente, quando cai, ele questiona por que é que a gente tem práticas desportivas não formais. O que é isso, Carlinhos? Práticas desportivas não formais. Essas práticas desportivas são aquelas que não vêm para formar atletas, e sim para que a criança ou adolescente aprenda o jogo e aprenda a concepção de ganhar e perder, mas não para a formação de atletas. Por isso, práticas desportivas não formais. Tá legal? Se fossem formais, era para preparar para alguma profissão, para atleta, para competir. Esse não é o papel da escola regular. É claro que este aluno pode ter um incentivo para se constituir um atleta e treinar depois em outros espaços, tá bom? Vamos seguir em frente, vamos conversar e finalizar essa nossa característica. Olha aí, ó, características finais dos currículos. Aí tem 4 tópicos que eu quero que vocês lembrem, tá bom? A integração curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais. Bem tranquilo. Para quê, Carlinhos, que eu vou ter temas transversais? Para garantir a integralização do currículo. Um trabalho que ele acha que vai conseguir desenvolver com os temas transversais, um trabalho interdisciplinar. Tá bom? Subentende-se isso. Sobre os filmes de produção nacional. Beleza, eles são componente curricular. São componente curricular complementar. Então não é uma nova disciplina, tá bom? Mas tem que ser ofertado, Carlinhos? Sim, é obrigatório a oferta. E qual é a carga horária, Carlinhos, da oferta de filmes de produção nacional? Isso mesmo, 2 horas mensais, ok? E aí, gente, é em qualquer disciplina, como forma de apoio e envolvimento dessa disciplina com o estudante. Beleza? Então, não vacila. Já entendeu aí sobre os filmes de exibição nacional. Beleza? Tem que lembrar que tem que estar proposto lá no PPP, né? Tem que estar integrado ao PPP essa oferta, não é aleatória, e tem que ser planejado, né? Porque tem professor que passa sem planejar nada. Sobre direitos humanos e prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente, isso aqui foi incluído como tema transversal a ser trabalhado na educação básica. Como assim, Carlinhos? Tema transversal a ser trabalhado dentro da educação básica. Lembram daquele menino Bernardo que deu origem e deu nome à Lei da Palmada? É sim, as nossas crianças precisam aprender sobre proteção e sobre violência. Por quê? Muitas sofrem essas violências, não sabem como se defender nem como denunciar. Então, a escola vai trabalhar dentro das disciplinas de forma interdisciplinar, como vocês têm aqui dentro da lei, chamado de tema transversal, a lógica de proteção e de defesa, baseado em conhecimentos que estão ligados ao ECA, à Lei da Palmada, para que a criança aprenda sobre isso. Carlinhos, eu não acho isso legal. Não é aqui o momento da gente discutir. Aqui a gente vai apenas entender a lei. Para discutir sobre isso, a gente discute em outro momento. A gente pode fazer uma aula aqui num programa para falar sobre isso. Mas na lei ele disse isso e é isso que vai ser acatado aí pelas provas de concurso público, tá legal? Então os temas que estão ligados aos direitos humanos e à proteção contra as formas de violência, eles devem ser tratados nos currículos como temas transversais, tá bom? Vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. E tá faltando aí, ó, a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na BNCC depende de aprovação. Beleza? Eu não posso criar novas disciplinas, tá bom? Depende de aprovação. Para criar nova disciplina, não é só o legislador fazer a lei. Agora, além disso, a aprovação tem que passar pelo Conselho Nacional de Educação e tem que ser homologada pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Beleza? Quem é a pessoa no MEC que faz isso? Quem é a maior pessoa lá? O ministro. O ministro da Educação é que tem que fazer isso. Beleza?
Galerinha, finalizada a ideia dos currículos, de forma bem tranquila, mas ainda falta uma última questão que eu não falei, mas que não está atrelada a currículo de forma direta, mas eu preciso que você entenda, que é a educação do campo. A educação do campo tem peculiaridades que são próprias do campo. E eu quero que você entenda isso como se organiza. Vem comigo. Posso colocar um curso de tirar leite de bode numa escola rural? Posso ou não? Isso mesmo, não posso, gente, porque bode não tem leite, tá bom? Bode não tem leite, você tá caindo nas piadinhas do professor Carlinhos. Mas eu posso ter um curso de ordenha de caprinos? Pode. Por quê? Aquilo é peculiar àquele espaço. Então entenda, os currículos das escolas do campo, eles devem se adequar às necessidades do campo. Para quê? Para que o aluno reconheça e valorize o espaço onde ele está inserido. As escolas do campo têm características peculiares, é preciso respeitá-las e por isso então o currículo lá tem que ser adaptado a quem está ali sendo assistido pelo Estado dentro da escola, tá bom? Então vamos anotar algumas características da escola do campo? Ela está disposta lá no artigo de número 28 para quem fica com dúvida, tá legal? Vamos em frente aí, ó. Primeira característica da ideia de escola do campo é você garantir as adaptações do currículo. Beleza? Além dessa ideia de adaptações do currículo, você vai fazer o quê? Vai ter conteúdos e metodologias apropriadas. Além disso, uma organização escolar própria. Inclusive, pensando que o calendário pode se adequar. Adequar ao quê? Ao período de plantio e colheita. Pergunto, pode reduzir o número de horas? Não, jamais reduzindo o número de horas. É essa a perspectiva que ele tem. Beleza? Em nenhuma hipótese a gente vai falar disso. E ainda vai adequar o trabalho da escola à zona rural, como ele aqui tratou, tá bom? Além disso, vamos falar do fechamento das escolas. E aí eu quero falar de 3 tipos de escolas aqui, tá bom? Escolas do campo, indígena e quilombola. Posso fechar esses 3 tipos de escola a qualquer tempo sem discussão? Claro que não. Esses 3 tipos de escola agora, senhores, para tentar frear o desregrado trabalho de alguns prefeitos, elas só podem ser fechadas quando comunicada aos órgãos que são normatizadores daquele sistema, que vai fazer uma análise e um relatório de acompanhamento dessas escolas e impacto do fechamento dessas escolas na comunidade onde elas estão inseridas. Isso está descrito lá no artigo 28, no parágrafo único. Essa ideia de fechamento, então, foi acrescida nos últimos anos da LDB. Para fechar, tem que avisar ao órgão normativo, que vai avaliar e vai entender o impacto de fechamento dessas escolas, porque para fechar, o impacto não pode ser grandioso naquela comunidade. Isso para frear as ações de prefeitos que saíam fechando escolas e continuavam a receber recursos de forma, no mínimo, errada, ilegal, imoral e que não tinha nenhuma base de trabalho. Beleza? Sendo assim, galerinha, agora nós finalizamos o nosso trabalho desse tópico que vai até o artigo 28, que são as características da educação básica, tá legal? A gente se encontra daqui a pouco no próximo vídeo. Um forte abraço, gente! Tchau, tchau!